Boa noite, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Um dia especial que o Senhor reservou para que nós pudéssemos encontrar para compartilhar a poderosa palavra de Deus. Essa noite eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Essa palavra encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante, e ela diz da seguinte maneira: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ela ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar à porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: Não chores. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou à sua mãe. Meus amados, como é maravilhoso nós vemos essa palavra, porque Jesus vem sempre de encontro à necessidade daqueles que estão padecendo e sofrendo. A situação da viúva era uma situação séria. Ela perdeu o seu marido e agora era o seu filho único, o seu meio de sustento. Os irmãos sabem que as viúvas no Antigo Testamento, na época de Jesus, eram pessoas que, se não tivesse um sustento, ela poderia padecer dificuldade na sua vida. E Jesus se encontra ali, diante da cidade de Naim, com um grupo de pessoas ao redor dele. Creio que eram pessoas, alguns já curados, outros já ainda não, mas eram pessoas que tinham esperança de estarem na presença de Jesus. Ao olhar para essa mulher, talvez ela tivesse a idade, não tivesse mais a idade de procriar e não se podia casar de novo. Ao menos que o familiar viesse para lhe ajudar, o seu futuro parecia-lhe sem esperança. Ela seria uma presa fácil aos estelionatários. Ela poderia terminar pedindo esmola. Mas ainda como Lucas enfatiza, era o tipo da pessoa que Jesus veio para ajudar. E foi o que ele fez. Jesus tinha o poder para dar esperança em meio a qualquer tragédia. A situação é conhecida, uma palavra conhecida da igreja. E nós vemos que a situação dela é uma situação bastante dramática, porque realmente ela não tinha ninguém que pudesse ser por ela. O único que poderia ser por ela era esse filho que agora ela acabou de perder. Mas a Bíblia disse que na porta, saindo junto com ela, vinha uma grande multidão com ela, provavelmente uma pessoa conhecida do povo de Naim. Mas uma multidão que chorava. Uma multidão que não trazia esperança nenhuma para aquela mulher. Inclusive havia as planteadoras de aluguel que ali choravam para atrair mais pessoas para aquela situação. Mas a Bíblia disse que Jesus, ao vê-la, houve uma compaixão. Ele se compadeceu dela. E a primeira coisa que Jesus fez pediu para que aquela mulher não chorasse. Depois ele se aproximou do caixão e tocou, e os que carregavam pararam. E Jesus deu uma ordem, pela sua palavra de poder, dizendo para que aquele jovem se levantasse. E a Bíblia diz que aquele jovem se levantou e ali o Senhor entregou a sua mãe aquele filho. Esse fato de ter entregado ao seu filho vai além de ter entregado o seu ente querido. O Jesus entregou àquela mulher a sua dignidade que estava posta em jogo. Jesus entregou àquela mulher a esperança que ela tinha perdido quando ela saiu em direção ao sepultamento do seu filho. Eu quero dizer para você, meu amado, que esse Jesus continua sendo o mesmo. O Jesus que vê as situações de pessoas que vivem sem esperança, que vivem sem solução, de pessoas que choram por circunstâncias da vida, pessoas que não têm esperança alguma. E quando nós vivemos momentos desse, a primeira coisa que nós achamos, principalmente aqueles que já conhecem Jesus,
é que Jesus não está se importando com a condição que nós estamos vivendo. Eu quero dizer, meu amado, que Jesus sempre para olhar e se move pela compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que não têm a dignidade está sendo roubada, a sua esperança já se vai. Eu quero dizer, meu amado, que não importa qual seja a tua situação hoje, não importa o qual você esteja vivendo um momento de falta de esperança, o teu marido talvez foi embora, o teu filho talvez esteja nas drogas, o teu filho talvez esteja vivendo longe de você, sendo desobediente, não querendo servir a Cristo. E você se encontra completamente sem dignidade, sem esperança. Mas eu digo para você, meu amado, que Jesus continua sendo o mesmo. É aquele que, ao toque da sua palavra, ele pode mudar a história da nossa vida e devolver para mim e para você a dignidade de que nós precisamos. É exatamente isso que Jesus fez. Exatamente isso para essas pessoas que Jesus veio. Exatamente trazer a dignidade e trazer esperança. Esperança para aqueles que talvez não saibam que ao morrer, para onde vai. Mas a esperança de que realmente, ao aceitar a Cristo, poderá ter os seus nomes escritos no livro da vida e a esperança de viver uma vida na eternidade. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, meu amado. São tempos difíceis e a Bíblia diz que chama esses tempos trabalhosos. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que esse mesmo Jesus continua sendo aquele que opera com os seus sinais e prodígios, trazendo a vida daqueles que se colocam diante dele a dignidade e a esperança necessária. Não importa qual seja o momento da tua vida, não importa com medo você está, talvez medo de morrer, mas você talvez tenha que ter mais medo de morrer sem Jesus do que morrer fisicamente. Se você tem Jesus, você vai viver eternamente. Mas eu digo para você, meu amado, que Jesus é bom, que Jesus continua fazendo, se movendo por aqueles que sofrem, por aqueles que estão padecendo dificuldade. A força que move Jesus continua sendo a compaixão por aqueles que sofrem. Eu quero dizer para você, meu amado, que há esperança para o ferido. Há esperança para aqueles que se encontram completamente entregues aos olhos humanos, a falta de solução para a vida, mas Jesus continua sendo a solução para a vida daqueles que o buscam. E hoje você tem a oportunidade de chegar diante de Jesus, porque o véu se rasgou de cima a baixo e hoje você tem o livre acesso a Deus, suplicando no nome de Jesus. E Ele continua se movendo de compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão vivendo momentos de angústia no seu viver diário. A Bíblia diz que muitos serão as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de toda, e nós cremos dessa forma. E essa noite eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de falar mais, mas eu creio que essa mensagem já tocou o teu coração e que você pode essa noite se encher de dignidade e de esperança, porque Jesus vem ao teu encontro para mudar a trajetória e a história da sua vida. Eu quero orar por você. Você, onde você estiver, coloque a mão no teu coração. Entre aí em concordância comigo. Nós iremos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nesse momento, Pai, por essas vidas que nos ouvem neste momento. Vidas talvez tenham perdido a dignidade, a esperança, Senhor. E neste momento nós colocamos diante da Tua presença, Labachone, Cantuí, Sarabachara, Canta Lamanai. Eu te peço, grande Deus, que Tu vás de encontro a essa necessidade, Deus. Haja, Senhor, com Teu poder e grande glória, porque agindo, Senhor, quem impedirá, Senhor? E eu creio, Jesus, que Tu, pela Tua compaixão e misericórdia, o Senhor há de encontro a esta vida que se coloca diante do Senhor neste momento. Talvez alguém, meu Pai, que não lhe conheça como Senhor e Salvador, meu Pai, possa neste momento recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, pela compaixão de Jesus, possa ser restaurado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Abençoa a vida da Tua igreja, Senhor, do Teu povo. Alguns com medo, alguns desesperados,
alguns, meu Pai, completamente sem esperança, Senhor. Mas eu creio, Jesus, que nessa noite, ó Pai, nós podemos, meu Pai, resgatar a nossa dignidade, a nossa esperança, porque o Senhor, meu Pai, se encontra, meu Pai, neste momento, ligado a mim e a vida dos meus amados que aqui sincronizam com esta mensagem. Creio que há mais de 2 ou 3 reunidos do Teu nome. E eu creio que no nome de Jesus, o Senhor há de operar os sinais e os prodígios. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu amado, não importa qual seja a tua dificuldade, nós cremos que Jesus, ao ver o nosso sofrimento, se compadece. Talvez você esteja do outro lado chorando. Eu digo a mesma palavra de Jesus: não chore, porque Jesus é a esperança para a sua igreja e para esta humanidade. Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite na paz de Cristo.